isso aqui. Alguém sabe me definir o que é pecado? Esses são tipos de pecado. Não vem de Deus. Alguém sabe o que significa a palavra pecado? Quando a gente faz coisas erradas. Isso, a gente faz coisas erradas. Mas a palavra pecado, se eu abrir o dicionário, será o que vai falar lá? Isso, a gente peca contra Deus, contra os irmãos, contra nós mesmos. Pecado vem do latim peccatum, que significa desviar o passo. Isso é uma das traduções. Uma outra tradução significa mancar. E uma outra tradução, que essa eu acho espetacular, significa errar o alvo. E é importante que nós possamos entender uma coisa: errar o alvo. O que todo mundo quer na vida? Independente de ser rico, pobre, de ser religioso, de não ser religioso, de ser cristão, não ser cristão. O que todas as pessoas querem na vida em comum? Saúde, alegria. Saúde, alegria e transmite felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E às vezes, para sermos felizes, nós erramos o caminho, ou miramos e erramos o alvo. Todo mundo, com exceção de ninguém, quer a felicidade. Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Tem alguém que casou para ser triste? Muito feliz, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todos aqui sonharam muito com aquele dia, entrar de branco, as músicas, a comida, os convidados, tudo ali de uma maneira muito especial, foi sendo feita, foi sendo planejada, porque todo mundo queria ser feliz. Só que para nós alcançarmos a felicidade, nós precisamos identificar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, depende do que nós chamamos de potências superiores e de potências inferiores. Nós temos as vontades, as potências superiores e as potências inferiores. A inteligência, ela busca a verdade. A nossa vontade, ela busca a felicidade. E a paixão é o cumprimento da vontade para alcançar isso daqui. A nossa paixão, ela não é boa e nem ruim. Você possuir ira, raiva, isso não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com isso. Às vezes a ira te leva a ser uma pessoa melhor e combater mais contra os desafios da sua vida. Mas a partir do momento em que nós não sabemos o que é verdade, que verdade é essa que nós queremos encontrar, tudo sai dos eixos. Aí a nossa vontade, ela mistura felicidade com prazer, e prazer não é felicidade. Se prazer fosse felicidade, os prostíbulos tinham as pessoas mais felizes do mundo, né? Os botecos,
boêmios aí dos cantos da cidade, que com os homens jogados na calçada, teriam as pessoas mais felizes do mundo. Se o prazer fosse felicidade, não existiria nos países de primeiro mundo as maiores taxas de suicídio. Então tem alguma coisa aí que às vezes nós nos enganamos. Essa busca da verdade, às vezes nós não peneiramos aquilo que escutamos, não peneiramos aquilo que chega até nós, televisão, Facebook, WhatsApp, por aí vai afora. Nós acabamos acreditando em coisas que não traduzem a verdade, e o que acontece? Nós erramos o alvo. E todas as vezes que nós erramos o alvo, nós invertemos a ordem das coisas. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então Deus, eu e o próximo. E esse eu aqui tem que ter um amor sadio, não um amor egoísta que me leva a querer tudo em detrimento dos outros. Não um amor que faz com que eu utilize de todos os meios para conquistar o prazer. Se eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, a minha relação com o meu cônjuge é uma relação doentia, a minha relação com o dinheiro é uma relação doentia, a minha relação com comida, com bebida, com sexo, torna-se tudo relações doentias. E aí vira a maior bagunça de todas, você errando o alvo, você errando o caminho, você mancando, cometendo pecado. Por quê? Você não sabe onde você quer chegar e você não sabe o que você deve fazer para chegar. Então a sua inteligência, na verdade, que a sua palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus, em determinado momento, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ter vida plena, vida em abundância, você precisa conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus, o próprio Jesus é a verdade. A partir do momento então que você conhece uma verdade, você sempre nessa verdade, e você quer descobrir a verdade da maneira como a maioria de vocês descobriu aí no decorrer da semana, partilhando o Evangelho, partilhando as palavras, teve várias pessoas aqui que falaram: a gente começa a descobrir o que é certo, a gente começa a descobrir que a gente está errado, a gente começa a descobrir que tem que fazer outras coisas, a gente começa a ver que quer chegar lá naquela semente, na última semente, e ainda não chegou nela. Então você começa a ter um contato que lhe abre os olhos, e a partir desse momento então a sua vontade passa a ser voltada para uma verdadeira felicidade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Aí vem um pequeno problema. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 3. Eu vou mostrar para vocês a origem do problema, a origem do pecado, que a própria palavra nos aponta. Gênesis 3, no versículo 6. Lá no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, para quem está com dificuldade. Gênesis 3, versículo 6. No contexto aqui,
A serpente tinha chegado em Eva, tinha falado que eles eram bobos de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a mulher se coloca a analisar o fruto. Olha o que ela fala. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, era de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Gostaria que vocês abrissem também lá em Lucas 4. Vamos ficar de pé para proclamar o Evangelho. Provação no deserto. Jesus tinha acabado de ser batizado e o Espírito Santo o impele até o deserto para ser tentado pelo demônio. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte, mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra, e disse: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: estás escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da nossa salvação. Podemos sentar. E uma terceira palavra, eu gostaria que vocês abrissem na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15. Aqui eu peguei uma palavra no início, uma no meio e uma no final. Elas falam praticamente a mesma coisa. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor. O demônio, primeiramente, deixa eu falar claro com vocês: existe céu, existe inferno, existe Deus, existe o demônio, existem os apóstolos. E se você não acredita nisso, você deve ter rasgado a sua Bíblia na sua casa, porque o Novo Testamento é cheio disso. O próprio Jesus, inúmeras vezes, ele fala claramente de situações em que ele expulsa o demônio de pessoas. Então, não é simplesmente uma alegoria. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos atualmente, as pessoas perderam completamente a visão espiritual das coisas. Perderam a visão espiritual das coisas porque perderam o foco da verdade.
e em busca de uma felicidade pensam que o paraíso é aqui e esse paraíso só vai ser alcançando prazer. Mas desculpa te falar isso se assim você acredita também. Mas o demônio faz essa proposta desde o início. Desde que o mundo é mundo, a proposta para Eva foi uma, a proposta de tentação para Jesus foi a mesma. E São Paulo aqui nessa carta ele fala as mesmas coisas dirigidas a nós. Ele fala sobre as concupiscências. Jesus viveu as provações. E Eva fala como era o fruto que foi oferecido. Aquele fruto era agradável aos olhos, era de muito bom aspecto. Vou falar aqui com as palavras. Ele era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Bom para comer. Se uma coisa que é boa para comer, o que ela te remete? Prazer. Uma coisa que é boa para comer, ela remete ao prazer. Uma coisa que é de agradável aspecto, aquilo que você vê. E aquilo que você vê, que é agradável aspecto para você olhar e desejar, você deseja ter. E muito apropriado para abrir a inteligência. Não existe maneira mais fácil de você dominar pessoas do que através do conhecimento. Quando você realmente tem esse conhecimento, você pode dominar de uma maneira boa, entre aspas, né? Se dominar é de uma maneira boa, mas um dominar guiando as pessoas para um conhecimento bom, ou você pode dominar essa pessoa para manipulações, igual a gente vive através de política. E em se tratando de político, a única coisa que eles querem quando manipulam as pessoas é poder. Vamos ver como que o demônio conversou com Jesus? Se casa com você. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Quando você come, você busca o prazer. Então essa pessoa que estava jejuando 40 dias. Imagina, quem aqui que pratica jejum? Você passa ali o dia inteiro ali, sacrifício. O jejum da sexta-feira, então, para mim, é o melhor, sexta-feira santa. Que ali, nesse dia eu pratico o jejum no silêncio e o jejum da comida, que eu vou comer mesmo só lá no final da tarde. Então, qualquer coisa que possa colocar na boca causa um prazer extremo. Jesus estava jejuando 40 dias e fala: não, se você é filho de Deus mesmo, então ordena que essas pedras se transformem em pão, comida. Significa prazer. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da vida e disse-lhe: eu te darei. Quando você dá alguma coisa para alguma pessoa, essa pessoa passa a ter. Eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e eu dou-os a quem eu quero. Em seguida, o demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou seus anjos a teu respeito que te guardassem,
e te sustivesse em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Se você é realmente filho de Deus, mostra o seu poder se jogando daqui de cima lá embaixo, porque a palavra fala que os anjos não vão deixar você cair. Mostra que você é o bambambam, mostra que você é demais. Vamos ver o que São João, aliás, né? Eu falei São Paulo anteriormente. Vamos ver o que São João fala lá. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Carne remete a prazer. A concupiscência dos olhos. O que o olho vê, ele quer ter. Quantas e quantas vezes aí você sonhou com aquele celular que acabou de ser lançado, ficou namorando ele lá um tempão, aí você foi lá na loja, depois de 6 meses mais ou menos tendo coragem para trancar pra caramba, aí você compra, né? Aí de repente você vê que você esperava ter felicidade fosse aquilo, e você compra e vê que não tinha felicidade nenhuma naquilo. Às vezes você esperou um tempão para comprar aquele carro, o carro dos seus sonhos. Naquela semana que você andou a primeira vez, a segunda, a terceira, e foi maravilhoso, né? Que sensação gostosa. Mas é aquele carro já não dá mais, você quer o outro. Você quer aquele outro modelo mais caro ou aquele modelo que acabou de sair. Remete então ao ter. Concupiscência dos olhos. Além de ter, a concupiscência dos olhos ela ainda vai um pouco além disso. Mais para frente, em outros dias, talvez eu fale sobre isso, é muito interessante. E a soberba da vida. Soberba remete à avareza. Pessoa soberba, ela se acha demais, né? Ela é melhor do que as outras. Ela é toda poderosa. Ela se acha Deus de si mesmo. Ela se acha o maioral. Então, a partir do momento em que você perde o alvo, perde o foco, e você começa a mancar, a perder o caminho, aí você começa a enxergar que prazer é igual a felicidade. E como eu já disse para vocês, meus amigos, prazer é completamente diferente de felicidade. E é aí que a gente começa a errar. E é aí que a gente começa a bater cabeça. E é justamente nesse ponto em que nós buscamos, primeiramente, olhar para o nosso umbigo e satisfazer as nossas necessidades, que nós começamos a coisificar as coisas. O prazer. Nós perdemos o foco buscando o prazer em comida, em bebida, em sexo. O ter. Nós queremos acumular bens. Aí você tem que ter o carro do ano, você tem que ter uma casa grande, você tem que ter inúmeras coisas, até mesmo porque isso daqui remete ao seu poder. E aí eu convido você a pensar o seguinte: como que está a sua vida? Ela está ordenada ou está desordenada? O que está em primeiro lugar na sua vida? Deus, o amor próprio em Deus. Eu me amo porque eu sou imagem e semelhança de Deus, mas não porque eu sou melhor do que os outros. E amando a Deus porque Ele é Deus, a mim porque eu sou imagem e semelhança de Deus.
eu me anulo, eu me renuncio em favor do outro. O pecado ele é gerado dessa. O pecado ele é gerado quando nós perdemos o foco. E o mais triste de tudo, o Diário de Santa Faustina, ele nos fala de algumas revelações que Jesus deu para Santa Faustina a respeito de sua paixão. No Pocket Terço, que é um aplicativo, ele fala de um momento em que Jesus partilha com Santa Faustina sobre os pecados que mais doem no coração dele. Vou ler para vocês. Eu abri errado, eu li ditado. Segundo mistério, flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando cheguei para a adoração, logo me envolveu o recolhimento interior, e vi nosso Senhor amarrado ao tronco, e logo sobreveio a flagelação. Vi 4 homens que se revezavam a açoitar o Senhor com azorradas. Meu coração parava só de olhar para esses suplícios. Então o Senhor me disse essas palavras: sofro uma dor ainda maior do que esta que estás vendo. E Jesus deu-me a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Foram os pecados da impureza. Por que terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação. Então Jesus me disse: olha e repara bem o gênero humano na presente condição. E imediatamente vi coisas horríveis. Afastaram-se os algozes de nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigaram sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes, religiosos e religiosas e os mais altos dignatários da igreja, o que muito me admirou. Haviam leigos de diversas idades e classes. Todos descarregavam sua maldade sobre o inocente Jesus. Ao ver isto, meu coração entrou numa espécie de agonia. E quando flagelavam os carrascos, Jesus se calava e olhava para longe. Mas quando flagelavam essas almas que mencionei acima, Jesus cerrava os olhos e um gemido surdo, mas terrivelmente doloroso, escapava-lhe do coração. E o Senhor deu-me a conhecer detalhadamente a gravidade da maldade dessas almas ingratas. Está vendo? Este é o sofrimento maior que minha morte. Então calaram-se também os meus lábios e comecei a sentir em minha agonia e senti que ninguém me consolaria nem arrancaria desse estado a não ser aquele que me introduziu. E o Senhor me disse: estou vendo a dor sincera do teu coração, que trouxe enorme alívio ao meu coração. Olha e consola-te. Então o pior de tudo, talvez você não tenha consciência, mas quando Jesus ele se entregou numa cruz, ele se entregou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas o pior de tudo não são os pecados da humanidade que não conhece. O que mais dói no coração de Jesus é quando eu, conhecedor da palavra, quando pessoas que vão à igreja todos os domingos,
se colocam a cometer atrocidades. Quantos homens casados com vício de masturbação, filmes pornográficos? Quantos pais de família que chegam a abandonar praticamente os seus filhos porque querem acumular riquezas ou querem ter o poder? Quantas pessoas aí que pensam que a vida é uma festa e que se eu fizer festa todo final de semana, se eu tiver comida suficiente, churrasco, as comidas mais gostosas, e se eu tiver bebida, refrigerante, pode ser suco também, mas na maioria das vezes cerveja e sim bebida, porque festa boa é quando você enche a cara, e ali com a cara cheia, não precisa nem falar o que acontece, né? Quantas pessoas em 24 horas do dia, umas 16 horas, 18 pensam em sexo, e pensa que é a condição normal, e ali pensando em sexo, quantas atrocidades, muda o sentido natural das coisas. Tudo por quê? Porque dentro do coração, no fundo, o que tem é sujeira de doença gerada no pecado. Mas existe remédio para isso. Existe o sacramento da penitência, da confissão. Quem é que toma banho todos os dias? A palavra fala que o justo peca 7 vezes por dia. O justo. Imagina nós, que somos miseráveis, quantas e quantas vezes nós pecamos por dia. Isso quando cometemos os pecados que vão contra os 10 mandamentos, são conhecidos como os pecados mortais. E aqueles que as pessoas pensam que são pecadinhos, que não têm importância, são conhecidos como pecados veniais. Mas todos eles, sem exceção alguma, servem de barreira para a graça de Deus. Todos eles, sem exceção alguma, Deus derrama a graça, derrama a bênção, derrama o Espírito Santo, e Ele cai em cima de nós e molha tudo ao redor, menos em nós. Quem é que lembra do ato de contrição? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, meus amigos, o simples fato de você pensar em uma coisa que não presta, e você deu asa para o pensamento, é importante falar isso, porque tem vezes que o pensamento chega, alguém pisou no seu carro, ali a vontade você tem de avançar no pescoço, Mas você ficar com a vontade de avançar no pescoço naquele momento ali, o primeiro momento em que vem, não é problema isso. O problema é o que você faz com isso. Se dentro do seu coração você continua ali alimentando, vou torcer o pescoço dessa pessoa, vou dar um chute, podia passar na porta do carro, passar em cima, aí, meu querido, é a mesma coisa que você tivesse matado a pessoa. Você já cometeu pecado contra o mandamento, não matarás. Os homens, todos os homens aqui têm os olhos muito puros, abençoados. As mulheres passam pela rua, você, glória a Deus, que bênção, criação divina, desse jeito, Se você não está em oração, eu dou a minha cara a tapa se você não olha para a mulher, desejando a mulher, tirando a roupa dela. Dou minha cara a tapa. O simples fato de você já ter olhado e ali você ter desnudado a pessoa, não precisa ter pensado mais nada. A palavra do Senhor fala que o adultério já começou no pensamento. Pensamentos por atos e palavras, ou por pensamento, pecados por pensamentos e palavras, atos e omissões. Não precisa só você fazer alguma coisa. Você pensou em fazer e alimentou. Meus amigos, você,
viveu um adultério, não é naquele momento ali. Antes, você arquitetou muito antes. Antes você desejou ter prazer com aquela pessoa. E pior ainda se aquela pessoa é casada, né? Porque o adultério é 2 vezes. Você que é casado, o adultério é um pecado de pessoa casada. Pessoa solteira, ela só comete adultério se ela tiver ficado com uma pessoa casada. Mas para você chegar ao ponto de ir para a cama com uma pessoa, de beijar na boca daquela pessoa, muita coisa já passou na sua cabeça. E começou naquele olhar discreto que você teve. Isso não precisa dizer outras coisas. O nosso mundo hoje é tão relativista, mas tão relativista, que nada é pecado, tudo é permitido. O nosso mundo é tão absurdo, mas tão absurdo, que se eu perguntar aqui quem toma banho todo dia, todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto, quando foi a última vez que você confessou? Não vou pedir para você levantar a mão. Se eu perguntar na semana passada, nem em 15 dias, nem no mês, não vou perguntar também, não vou pedir para você levantar a mão, se tem mais de um ano. Mas talvez você não compreenda, todas as vezes que você peca, existem pessoas que Deus te deu a graça de sentir o fedor do pecado. Todas as vezes que você peca e guarda esse pecado dentro do seu coração, você fede. Você fica num estado deplorável, é como se você tivesse em putrefação espiritual. E Deus dá a graça de você tomar um banho espiritual quando você vai confessar. Da mesma maneira que se nós não tomarmos banho todos os dias, coitado de quem está ao nosso redor, se você não confessar constantemente, à medida em que você tiver pecado mortal, porque o pecado mortal ele é perdoado no ato da confissão, e o pecado venial, no ato penitencial, você é perdoado, porque é um pecado leve. Mas o pecado mortal, ele te tira da graça. Se você morrer em pecado mortal, mal. Quantas e quantas pessoas aqui não se confessam? Deixam para se confessar na semana da Páscoa. É um absurdo isso. Imagina você ficar sem tomar banho um ano inteiro. Confessar só uma vez. Não precisa falar, né? Então, encerrando esse momento, eu faço um apelo para vocês. Todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção alguma, somos pecadores. O Papa, que é o Papa João Paulo II, ele confessava uma vez por semana. Santo, né? Papa João Paulo II, santo. Eu acho que se dependesse, eu acho que eu precisava confessar todos os dias, né? A gente não, infelizmente não encontra padre disponível para confessar todos os dias. A boa prática diz que pelo menos de 15 em 15 dias. Se você conseguisse confessar toda semana, melhor ainda. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento. E diante de tudo isso que foi conversado, diante de tudo isso que foi colocado, que você refletisse nesse momento, se você está errando o alvo, confundindo prazer com felicidade, se você tem errado o caminho que leva ao céu, o caminho estreito, se você tem mancado nessa busca da santidade, você homem, como está o seu olho? Como está o seu pensamento? Suas mãos estão limpas ou estão sujas? Você mulher, você gasta tempo falando mal dos outros? Tem perdido tempo assistindo porcarias na televisão que só traz lixo para dentro de você e aumenta essa putrefação? Você só busca o seu prazer, o seu egoísmo te coloca como maior do que os outros. Como que está isso? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Se você consegue perceber que algo está errado na sua vida, que as coisas estão fora do lugar,
que você está confundindo as coisas, e que o demônio, que não é criativo nem um pouco, a mesma oferta que ele fez para Eva, a mesma oferta que ele fez para Jesus lá no deserto, o que São João desmascara em sua carta, é a mesma coisa que ele oferece para você a cada dia. Você tem dito sim às tentações ou você tem resistido? Se você tem dito sim, é momento de você colocar a mão sobre o seu coração. Se a sua vida está uma desordem, se dentro do seu interior você está em estado de putrefação, é momento de clamar a misericórdia do Senhor. É momento de clamar o perdão. É momento de pedir ao Senhor que derrame o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, nos renove, nos purifique. Porque todos os dias de nossa vida o Senhor derrama bênçãos. Todos os dias o Senhor derrama aquilo que Ele tem de melhor. Mas enquanto você estiver apegado ao pecado, desculpa te falar, a graça vai chegar até você, mas você vai impedir de que ela entre em sua vida. Eu vou falar neste momento então e você repete, se você estiver realmente precisando da manifestação da graça do Senhor. Se os valores estão invertidos na sua vida, se os valores estão invertidos no seu coração, coloca a mão no seu coração e repete, em nome de Jesus. Mas repete como quem tem vontade realmente, quem tem toma posse. Em nome de Jesus. Pelo sangue que foi derramado na cruz, através da intercessão de Maria Santíssima, de todos os santos e anjos do Senhor, eu me reconheço neste momento como um miserável pecador. E peço perdão, Senhor, por todas as minhas falhas, por todas as minhas culpas, por tudo aquilo que pratiquei, em pensamento, em palavras, em gestos, atitudes, omissão, e que feriram seu coração. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes em que peguei o açoite e te flagelei com a minha vida egoísta. Clamo a sua misericórdia, Senhor. Clamo o seu amor neste momento, para que o meu coração seja purificado de toda imundície que me afasta de ti. Por isso, em teu nome, Senhor Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, eu renuncio a Satanás e todas as artimanhas que ele fez para que eu perdesse a minha alma. Renuncio toda e qualquer espécie de pecado cometido contra ti, contra mim e contra o meu próximo. Em teu nome, Senhor Jesus, renuncio toda mentira, renuncio toda avareza, renuncio o egoísmo, renuncio, Senhor, a magia, superstição, agouros, espiritismo, simpatias, signos do zodíaco, tudo aquilo que tirava o teu poder, Senhor, e colocava nessas coisas. Renuncio a inimizades, brigas, discórdias, bebedeiras,
orgias. Renuncio, Senhor Jesus, a tudo aquilo que me afastou de Ti. E clamo, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu sei que começa hoje. Repete, eu sei que começa hoje uma retomada para me purificar contra os pecados. Fortalece-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Restabelece em mim, Senhor, a Sua graça. Porque sem Ti eu não posso. E nem quero viver. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por este momento. Que a Sua palavra crie raiz em meu coração. E que eu tenha a atitude de pessoa que Te busca em primeiro lugar. Entrega em Tuas mãos, Senhor, a minha casa, o meu matrimônio, os meus filhos, o meu serviço, para que tudo seja ordenado conforme a Tua vontade. Serve-me, Senhor, com o Teu sangue que foi derramado na cruz. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Convido você a ficar de pé então neste momento, a louvar e agradecer ao Senhor por essa palavra, louvar e agradecer ao Senhor por este momento. Se você recebeu o puxão de orelha, louvar e agradecer ao Senhor pelo puxão de orelha, porque às vezes é necessário que recebamos algumas sacudidas para mudar o rumo de nossa vida, porque quando erramos o caminho para a salvação, é aí que começamos a pecar. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor Jesus, Te bendizemos, porque a Tua palavra é a verdade que nos salva e nos transforma. Muito obrigado, Senhor, permanece sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Fortalece o nosso coração para lutarmos a cada dia contra o pecado. Ave Maria. Faz o sinal da cruz na testa da pessoa que está ao seu lado e fala: seja selado com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz pela sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.